que a ciência revela aqui? Ah, tá. Vivi, já bati o olho e gostei da tua pergunta. Ai, que bênção. Dulce, e no caso, eu que fui criada pela minha avó? Aqui tá o detalhe. Obrigada, Vivi. Quando eu digo função, quando eu digo mãe, eu falo sobre função materna. Talvez a sua mãe biológica não te criou, quem criou foi uma avó. Talvez o pai fez essa função materna porque de repente a tua mãe morreu. Quem fez a função materna? O que é a função materna? É a função do cuidado. Quem cuidou diretamente de você? É com essa pessoa que o seu cérebro aprendeu a viver a vida. É essa pessoa que você se vinculou. Só que você também foi gerada no ventre da sua mãe biológica, ainda que te criou, não. Lá você também tem informações emocionais exclusivas da sua mãe. Então você que foi criada por uma outra pessoa, você tem a carga disfuncional da sua mãe por conta do útero e a dinâmica aprendida pela observação com a pessoa, a função materna que cuidou de você. Seja a avó, seja uma tia, seja um tio, seja o pai. Quem fez a função materna? Função materna fala sobre o cuidado quando você era bebê e criança. Quando a função materna é disfuncional, ou seja, ela não tem uma funcionalidade, ela não tem equilíbrio emocional, não precisa ter uma crise de ansiedade, mas é uma mulher que não sabe lidar com os problemas da vida, você, filha, aprende esse contorno de resolver os problemas. Se você vence as crises de ansiedade, o que acontece? Você não consegue resolver os problemas da vida. Você provavelmente tem muita dificuldade em equilibrar o seu campo emocional, tem muita dificuldade nos 4 pilares da vida. Você não equilibra os relacionamentos, não consegue resolver os problemas de relacionamento. A vida é feita de relacionamento. Você não consegue dormir bem, você não consegue ter uma vida espiritual saudável, ou talvez até tenha. Mas esses 3 pilares não estão saudáveis, ou talvez o pilar espiritual e físico estão saudáveis. Você dorme bem, faz atividade física, se alimenta legal, mas o emocional e de relacionamentos, os 2 pilares estão disfuncionais. O fato é, para ter crise de ansiedade, você precisa que algum desses pilares esteja disfuncional. Você não consegue resolver o problema desses pilares. Exemplo, uma rejeição, uma dependência emocional, vive quebrando o pau com o marido. Problema no relacionamento. Não consegue resolver esse problema. Tem problema com a maternidade, fica muito culpada com os filhos, por isso que dá crise. O problema não são os filhos, é você que não sabe resolver o problema com a tua maternidade. Tem problema com a mãe também. A mãe não teve uma maternidade saudável com você. Você não vai repetir essa mesma dinâmica. Boa. A não ser que você tenha feito uma terapia, tenha consciência, já tenha visto sobre o que eu estou falando, aí você mudou e conseguiu ajustar. Do contrário, se você não tem acesso a essas informações, minha amiga, você fica nesse ponto cego. Muito obrigada, Vivi. Independente se você foi criada por alguém que não foi a mãe biológica, você vai aprender essa dinâmica. Além de também absorver a dinâmica emocional do útero da mãe biológica. Você foi gerada de alguém, você não veio do nada. Então, daquela barriguinha, você captou informações emocionais, dificuldade de viver a vida, dificuldade em relacionamentos, e você hoje só repete uma dinâmica da sua mãe. E aí você vai me dizer, isso é maldição hereditária, porque tem um demônio fulano, demônio ciclano. Não estou falando de maldição hereditária, estou falando de dinâmica emocional. Qual é a diferença de maldição hereditária para legado transgeracional, que é o que eu estou falando hoje? Legado transgeracional é uma repetição emocional da família de origem. Maldição hereditária são demônios que acompanham essa família. Eu não estou falando disso. Não estou entrando nesse detalhe espiritual, estou trazendo uma dinâmica emocional, porque não adianta você repreender os demônios. Vamos pensar, tem demônios geracionais, você repreendeu e continua com essa mesma dinâmica descontrolada, gritando e vivendo com crise. O demônio foi expulso, mas você emocionalmente está disfuncional, seu filho vai ficar disfuncional. Sua filha vai ficar disfuncional. Ainda que a sua mãe tenha repreendido todos os demônios, fechado todas as brechas, enfim. De repente uma avó bruxa consagrou toda a geração, a sua mãe quebrou tudo. Mas se a sua mãe não sabia resolver problemas da vida, vivia ansiosa, com depressão, disfuncional emocionalmente e nas relações, não vivia bem com o seu pai, por exemplo, ainda que aqueles demônios estão paralisados, emocionalmente, ela transmite informações a você. Porque você é um ser humano que aprende, não é com demônio. Você aprende com as emoções de um outro ser humano. Guarda isso. Muita mulher de Deus se confunde. Não é demônio que educa teu filho, é você, minha irmã. Não é o demônio que mexe com teu filho. Pode também mexer, pode.
Mas se você não é uma mulher saudável, o sistema não está saudável, você pode até repreender aquele demônio, ele vai ficar paralisado lá, porque o nome de Jesus é poderoso. Mas você vai trazer danos ao teu filho. E aí é uma coisa que é dolorosa para a mulher cristã. Eu gero danos ao meu filho? Eu oro, eu jejuo. Você pode orar, você pode jejuar. Se você não se resolver emocionalmente, você vai gerar danos emocionais no seu filho e na sua filha, assim como você tem danos, tem disfunções emocionais que vêm da sua mãe ou da função materna das pessoas que te criaram. Não dá para fugir. Deus está falando da palavra dele.